Imagina, cara, mesmo, mesmo. Seja bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui para mostrar um pouco, contar para a gente um pouco da sua história, né, de como você chegou nesse momento, tocar um pouco para a gente também. E, bom, tem muita coisa, né? Você é filho do baixista Chico Gomes. Isso foi uma surpresa, eu não sabia. E que legal, né? Então você já vem desse background musical? O meu pai é muito culpado, né, dessa minha profissão que eu escolhi, a música, né? Lá com uns 15 para 16 anos eu não sabia, como todo adolescente, o que fazer. E meu pai veio e falou: meu, você tem que estudar, tocar, porque, pô, você tem DNA musical aí, pô, bacana. E realmente me fez crescer muito, né? E eu acreditei em tudo que ele me passou ali. Foi realmente um bom caminho. Sorte de ter nascido filho do Chico Gomes na música. E então foi só realmente seguir os passos do mestre, do meu pai, que é o meu maior mentor, assim, é o meu mentor, né? O meu maior ídolo, referência na música. E, cara, graças a Deus eu só tive boas colheitas dessas plantações aí. Que legal, cara. Sabe que às vezes a gente é filho de um músico e acaba decidindo por, vamos dizer, um outro instrumento, né? No seu caso, você decidiu pelo baixo também. Como é que era? Você ouvia seu pai tocando e aí você fascinava? Como foi essa introdução? Cara, de começo eu era apaixonado pela bateria, né? E eu tenho foto de 4 aninhos assim, tipo relíquia, né? Que eu tava ali numa bateriazinha ali quando eu não alcançava o pé no bumbo ali e tal. Mas depois realmente veio a paixão, né? Eu via meu pai, né? Muitos anos assim, eu convivi com ele em estúdios, que ele dava aula, estive com eles em shows, né? Meu pai excursionou 2 anos na época com o Gessé também, e que era um dos maiores intérpretes Grande intérprete, bicho. da música brasileira. Então eu tive esse contato. Meu pai tocou, fez muito baile também em Santos, na época aquela tradição, bandas de baile, né? E enfim, toda a história dele até ele chegar e desenvolver a questão do triplo domínio, né? Com baixos de 7 cordas inicialmente, depois 8. E, cara, tipo, essa inspiração realmente. Eu acordava, tive uma época que eu, tipo, a 8 anos de idade, eu acordava com meu pai estudando baixo de arco, assim, baixo de Olha. pau, baixo acústico com arco, assim, sabe? 8 horas da manhã você acordava com aquele som, assim. Então, foram várias experiências que somaram na minha vivência musical, assim, estar com meu pai. Foi muito importante. Meu pai, te amo, você é incrível, super pai, meu ídolo. Ah, que legal, cara. É, e deixa eu perguntar, e o que você lembra assim do ambiente musical, de coisas que você ouvia nessa época? Quando ele, por exemplo, tocava ainda com o Gessé, claro, as músicas, Vidas, Voo e Solidão, né? É, Algumas músicas do Gessé, mas qual era o ambiente que Porto você Solidão. ouvia? Porto Solidão. Um dos maiores sucessos, né, do Gessé. Sim. Eu fiz um documentário do meu pai, assim, recentemente, tá no YouTube, tá no canal do Gomes do Oito, e que eu descobri coisas que eu não tinha visto ainda. Por exemplo, ele tocando ao vivo no Perdidos da Noite com o Gessé, que era Olha que apresentado legal. pelo Fausto Silva, Sim, cara. e, e depois ele num especial da Rede Bandeirantes também. Então meu pai, ele teve uma passagem assim no mainstream, assim, na cena principal da música, que ele legal, viveu isso, bacana, viajou tocou fora do país, foi para Nova York e tudo. E depois ele realmente se dedicou a essa carreira mais do instrumentista mesmo, e depois ele realmente se consolidou, né, como o Chico Gomes, o cara instrumental, né? E do jazz, não é? Era muito, A parada forte dele é o jazz, não é não? era muito jazz e música brasileira, Música né? brasileira. É. Então ele teve amizade com o nosso finado o Nico Assunção também, que era um... Sim, outro Ele grande baixista adorava, também. adorava o Nico Assunção. Então tem histórias com o Arthurzinho também, dois que já Que também já se evoluíram, né? foi, pois é. E, cara, entre outros, assim, né? Então meu pai passou por aquele circuito que Nico também passou. Meu pai também estudou e deu aula no clã. Cara, e depois ele criou essa história do triplo domínio, né? O baixo de 7 cordas. O Chiquinho do baixo de 7 cordas, de Santos e tal. Então, essas experiências que eu tive com ele, por exemplo, ele gravando o disco dele, o Nós Dois, foi muito bacana. Que eu vi ele gravando esse disco, então tinha versões de Sally Putz, do Stanley Clarke, de Stratos, do Billy Coban, e aí músicos fantásticos. O Vitor Bilione gravou nesse disco, Robertinho Silva, Serginho Della Mônica,
Nossa. Raul de Souza era amigo dele. Nossa, que legal. Então, assim, eu realmente vi muita gente bacana, assim, e, e tive esse contato, mas eu fui pro rock, né? Eu comecei no rock mesmo, mas meu pai também era roqueiro. Por exemplo, ele teve pra caramba, ele teve uma fase que ele acompanhava o Vitor Bilione, e o Vitor Bilione tem um trabalho que é dedicado ao Jimi Hendrix, é um tributo ao Hendrix. Sim. O Vitor Brioni tem uma onda, uma veia rock forte ali. Pra caramba. E aí, então, ele até chegou a gravar um disco com o Bilione e Serginho Della Mônica. A cozinha era Serginho Della Mônica, Chico Gomes e o Bilione tocando e cantando. Então, meu pai também, pô, cresceu e tocou de moleque antes de fazer baile, fazer carnaval e começar a crescer na música, mais pro lado do jazz e música brasileira. Ele teve o lance do molecão ali de 15 anos tocar e cantar Beatles e rock e tal, aquela fase ali dos anos 80 ali, sabe? Final dos anos 70 e tal. E, cara, tudo isso agregou pra mim e me trouxe realmente uma experiência, acho que única, assim, né? Como músico também, né? Com certeza. Um privilégio maravilhoso seu de, desde criança, conviver com grandes músicos, né? Porque eu acho que uma coisa que motiva ser músico, né? É você gostar do universo musical, né? Na verdade, do verdadeiro universo musical, de estar entre os músicos, conversando de música e à vontade e feliz, porque está fazendo música, né? E eu acho que tem músicos que iniciam, aspirantes, que muitas vezes almejam um glamour, né? Sucesso e fama dos grandes artistas famosos, quando, na verdade, ser músico não implica ser famoso. Ser músico implica, em primeiro de tudo, amar a música. E amar estar com outros músicos, né? A caminhada tem que valer a pena, não só a chegada, né? Pois é, cara. Fazendo uma, né, dentro desse aspecto, assim, eu tenho uma experiência, por exemplo, de moleque, assim, que quando eu comecei a tocar, o Charlie Brown Jr. ele estourou em Santos, né? Então, foi ali meados de 96 e tal. E, cara, a minha referência era os anos 90 aqui no Brasil, aquela coisa toda, e MTV e tal, e o Charlie Brown, né? Então, eu comecei a fazer som com a molecada e tal, em festival de escola e tal, tocar banda de garagem. E querer fazer som autoral, naquela de querer ser um Charlie Brown, né? Querer ser um Rapa, um Raimundos. Porque tal. você é de Santos também. É. Uhum. E eu tô falando isso porque justamente eu tive que aprender a não só fazer o que gosta, mas gostar do que faz, né? Porque no começo a gente só queria fazer o que a gente gostava, né? E aí teve um tempo assim que meu pai falou, ó, se você não dá um time mesmo, não se dedicar bacana, você vai ficar aqui tocando na noite e tal. E aí, quando eu me tranquei mesmo ali com meus 20 e poucos anos, 21 para 23, e fiquei 2 anos dedicado e estudando teorias, solfejando Bona e método 138 do clã e tal, aquelas coisas todas. Dedicado mesmo para dar um up. Para né? fazer um vestibular de música e fazer a faculdade. Ah, legal. E eu meio que ali eu tive uma... Assim, eu desencanei desse sonho, né? Porque eu sonhava muito, assim, em fazer parte dessa cena principal. Meu sonho era ter um Music Man, ter um Ampeg, era chegar com a van no show, aquele rolê de artista ali, de banda e tal, né? Gravar disco, tá, aquelas coisas todas aí. E aí teve esse momento que eu meio que desencanei, assim, fiquei 2 anos trancado e olhava assim na TV, falava, porra, os caras da OSESP ali, cara, pô, ganham bem e tal, legal. Pô, deve ser, pô, legal, vou estudar, quem sabe um dia, né? Toco na orquestra e tal. Olha só, você chegou a almejar tocar o baixo acústico numa orquestra. Tipo, fazer parte, né? Porque, exatamente, algo mais erudito, assim, acadêmico, né? Erudito, porque esse parecia que era o melhor caminho, dar aula e tal, ser um músico profissional, como você falou. E assim, esse último funil, assim, que pintou, realmente me fez amadurecer bastante, assim, de ter que abrir o leque, às vezes fazer serviços, tocar não tão feliz, mas tem que estar honrando a música ali, fazendo estilos que não era realmente aquele que eu gostava, né? Que eu, tipo, pô, desejava, assim, né? Sim. Porque você pensa, né? Qualquer estilo que não... Por mais distante da sua afinidade... Quando você está trabalhando com música, se você pensa nesse, se você tiver esse mindset, assim, bom, eu estou trabalhando com música, eu estou ganhando dinheiro com música, eu estou pagando minhas contas com música, por mais que não seja super idealizado e perfeito dentro da minha cabeça, já é melhor do que ter desistido de ser músico.
Na minha cabeça, assim, quando o cara decide ser músico e paga as contas com a música, já é uma grande vitória. Ah, mas porra, eu faço casamento. Ah, mas porra, eu faço isso. Ah, eu toco em banda de baile. Ah, acompanho um artista lá de um estilo que eu não gosto. Bicho, agradeça, né? Primeiro de tudo, agradeça. Quando você vai plantando para oportunidade aparecer, né? É bem isso aí. Parece que eu tive que criar esse merecimento e depois as coisas foram acontecendo, né?